cabeça. Ô Everton, Londrina e Cruzeiro, se olharmos para a tabela, eles vivem exatamente a mesma situação, né? Se encontram na zona de rebaixamento, têm a mesma pontuação, mas eu acredito que não é uma diferença assim tão significativa, mas eles não se encontram, eu digo, no mesmo momento em termos do que vem apresentando na competição. Haja visto que o Cruzeiro vem aí de uma sequência sem conseguir vencer dentro do campeonato, enquanto se pegarmos o recorte apenas da última rodada, o Londrina venceu um dos times que recentemente bateu o Cruzeiro, que é o Remo, por 1-0, lá no Baenão, ganhou no Estádio do Café por 1-0. Mas ganhou, Everton, tendo um desempenho melhor do que o Cruzeiro vem apresentando até aqui na Série B. Nós debatemos ao longo dessa semana, né, com relação ao que quer o Moser, né, como ele quer que o Cruzeiro jogue, e eu pontuei aqui que, repito, a minha interpretação, pode ser que no jogo de hoje isso mude completamente, mas não é que vá fazer mudar minha opinião, mas porque não são apenas 90 minutos que vão comprovar que a ideia do Moser está completamente certa. E eu havia dito aqui que o momento que atravessa o Cruzeiro, tanto dentro de campo, na Série B, mas especialmente conturbado dentro, no ambiente, o que quer o Moser eu acho um pouco complexo para a situação que vive o clube, né? Esse time que quer mais a bola, esse time que quer ser mais agressivo, esse time que ataca com muitos jogadores. Talvez isso gere uma insegurança, porque, pelo menos para mim, é notório uma certa, eu não vou chamar nem de dificuldade, mas de receio dos jogadores do Cruzeiro em ficarem mais expostos ao erro durante os jogos. Os atacantes tentarem algo diferente quando recebem a bola em relação a uma jogada individual. Os próprios zagueiros, a ideia de jogo do Moser requer muito que o início ali da construção das jogadas, os zagueiros participem ativamente. E é muito difícil nós vermos, seja com esquema de 3 zagueiros, seja com 2, e seja fazendo uma saída com os 2 zagueiros e o lateral, é muito difícil você ver o Norberto arriscar um passe, que a gente fala que é o famoso passe vencedor lá, que você gosta. Eu gosto muito. Rodolfo nem vai jogar hoje, mas também não arrisca. Ramon não arrisca. Léo Santos não arrisca. Não sei se o Joseph vai ser titular, mas dificilmente arrisca. Enquanto outros times que têm ali até uma certa semelhança com a ideia de jogo do Cruzeiro, por exemplo, o Remo, o Romércio, o Kelvin, né? Quando eles têm a bola, se encontrar uma janela de passe, eles vão arriscar, porque é o momento do clube, oferece, Everton. Então, não vai ser um jogo fácil, o Londrina acredito que vai vender caro, caso seja derrotado, né? Mas vem se encontrando na competição e se defende melhor do que o Cruzeiro. E aí, para mim, essa é a grande chave da partida de hoje. Quem vai se defender melhor? O Londrina ou o Cruzeiro? E para mim, o Londrina tem sido melhor se defendendo. Aí, ó, então você já traça, pelo menos para mim, você que é um grande torcedor do Cruzeiro, já traça para mim uma projeção que me preocupa. Me preocupa, CJ. Me preocupa porque a gente já vem há 8 rodadas, a gente já vem dizendo assim, agora vai. Aí vamos apostar aqui, aí gira os palpites, sempre sai 1-0 Cruzeiro, 1-0 Cruzeiro e é empate, derrota. Aí eu penso, vou chamar o Gomide para abrir o programa, sempre um posicionamento equilibrado e tal. Ele me causou um certo medo. Eu estou com medo desse jogo de logo mais. Eu gostaria de saber se você também ficou. Boa tarde para você, nossa Câmera da Verdade. Obrigado mais uma vez por ter substituído. Já agradeci ao Renato Painha ali fora e a você de casa, né, por nunca ter abandonado ao programa. Audiência lá em cima, faturamento lá em cima, no pain, no gain, foguete não tem ré. Namastê, gratiluz. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos do estúdio, quem está em casa também. Se você olhar os números aqui, estava olhando, a defesa do Cruzeiro, 23 gols sofridos, a defesa do Londrina, 13, né? Então, isso aí já começa a dar uma ilustrada no que o Gomide falou aqui sobre
dificuldade defensiva que o Cruzeiro tem. Ô Everton, permita te corrigir, porque você disse 8 jogos, né, que a gente vem aí apostando no Cruzeiro. Então eu vou falar até por mim, é 1 ano e meio que eu penso, agora vai, desde a Série B do ano passado, onde quem acompanha lá no 98 sabe que pé nas costas. Famosa frase. Famosa frase. Eu falei, o Cruzeiro sobe com o pé nas costas. Falei, paguei caro por isso, porque não subiu com o pé nas costas e, aliás, tomou um pé nas costas e correu o risco de nem ficar em Série B, né, por algum momento ali antes da chegada do Filipão. Mas há algum tempo, muito mais que 8 jogos, a gente vem sempre apostando e acreditando no Cruzeiro. Eu vou pegar uma fala do Cuca na entrevista coletiva dele pós a última partida do Atlético, que ele disse contra o Bahia, que ele disse que o mês de julho foram 27 jogadores utilizados. Mas aí tem um fundamento pelo calendário, pelas competições que o Atlético disputa, né? Aí eu vejo essa lista de relacionados e vejo que, obviamente, por contusão em alguns casos, por suspensão em outros, principalmente daqueles jovens, né? O Everton, Paulo, que foram expulsos, mas também muito por opção, como utiliza muitos jogadores o Mozart, né? Eu estava vendo a lista ali, o Joseph, que outrora já jogou como titular na estreia do próprio Mozart, fazendo aquele gol contra o Goiás, numa infelicidade. Depois ele desaparece, agora ele aparece. Matheus Neres aparece. Matheus Pereira também está aí na lista. Então, a gente começa a ter uns questionamentos com as escolhas do Mozart. E lembrando, gente, que o Mozart não é o único culpado, tá? E não é o culpado. Existem vários fatores para que o Cruzeiro tenha esses resultados todo no campeonato, essa campanha. Então, o Mozart tem a parcela de culpa dele. Pode ser que essas escolhas influenciem nessa campanha. Qual é o problema que eu vejo comparado ao Londrina? O Márcio Fernandes chegou lá, apesar de eles estarem juntos na tabela, com o mesmo número de pontos, Márcio Fernandes chegou lá e não perdeu. São 2 empates e 1 vitória. E 1 vitória em cima do Remo, do Felipe Conceição, que venceu o Cruzeiro. Essa é a campanha. Então, o clima, a energia, a confiança do Márcio Fernandes, do time do Márcio Fernandes, é maior que a do Mozart, que já está sendo pressionado, sendo questionado e que não consegue vencer. Aí, se você perguntar a qualquer um de nós aqui, ou a você, ou quem está em casa, qual é o time do Cruzeiro, escale do 1 ao 11, ninguém sabe, porque a única que a gente sabe é o Fábio, os outros 10. Nem.com.br. Ainda seguindo esse assunto, eu já quero emendar com outro para o Gris, a projeção que a gente sempre faz, até porque não dá para não falar de projeção, né? Vamos falar de quê? Ninguém vê treino, ninguém sabe de nada. Aliás, está difícil, porque a cada jogo do Cruzeiro eu fico pensando assim, quando você assiste ao jogo e o Cruzeiro, por exemplo, empata ou perde, que é o que vem acontecendo nos últimos 8 jogos. Aí eu olho e falo, é problema técnico? O elenco é limitado, é ruim? De mediano para bom ou de ruim para mediano? O problema é o técnico. O Mozart é muito ruim, o Felipe Conceição era muito... Aí você começa a perguntar. O problema é a grana? É o salário que não está pingando? E aí, jogador, não é o mesmo empenho? Eu não noto falta de empenho nos jogos. Eu não noto. Talvez alguém do outro lado aí note. Eu não noto falta de empenho. Aí depois que eu me pergunto, faço esse monte de perguntas para mim mesmo, que não deixa de ser um comportamento de doido, eu falo, é um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. O elenco é bom, mas não é ótimo. O Mozart não é ruim, mas também não é muito bom. Dinheiro, todo mundo gosta, não está pingando. Eu acho que é um pouco de tudo. E eu quero saber agora a opinião do maior atleticano da imprensa mineira. Eu conto mesmo, hoje eu estou contando o time de todo mundo. Falta o do CJ que eu vou contar daqui a pouco. Vinícius Gris, prazer, bem-vindo. Muito bom te receber aqui. Muito bom saber que você agora vai falar para esse público que te ama tanto. Bem-vindo. Tudo bem, né? Boa tarde para todos. É muito bom ter você de volta, principalmente porque na hora que eu estava chegando aqui, o cheiro do churrasco lá fora estava matando e eu lembrei que você tem uma dívida para pagar comigo. Espero que você fique bem vivo até lá. Tem que ser pago, eu estou aguentando mais isso aí. Ô Everton, vamos lá, né? Eu concordo com você com relação a não ser possível apontar um problema hoje, até porque, assim, se fosse
um problema só, o problema do Cruzeiro, seria bem fácil de resolver, seja ele qual fosse, né? Até o dinheiro, que é algo que falta hoje ao Cruzeiro, se houvesse aí uma garantia de que não, se pagar o salário em dia, o time vai subir, tenho certeza que seria mais fácil para conseguir manter os salários em dia, né? Mas não há garantia a respeito disso. O Cruzeiro vai ter um jogo duro hoje de novo, mais uma vez vai ter que fazer mudanças no time, né? O Mozart, dessa vez mais ali por obrigação, né? A única que ele deve fazer por escolha é a volta do Marcelo Moreno, que era um titular e que só perdeu a posição, ou que só ficou fora dos últimos jogos por conta de um problema particular. Mas vai ter que mexer de novo, né? Na defesa, no meio e no ataque, né? Perdeu um zagueiro, perdeu um volante e vai fazer uma mudança no comando do ataque. E isso vai dificultando que ele encontre um time, né? Embora pelo menos agora parece que teremos aí uma sequência desse 3-4-3 que ele desenhou no início do trabalho, acabou abandonando ali em determinado momento e que está retornando desde o último jogo. O Cruzeiro vai ter um cenário hoje, Everton, que é um cenário que tem sido muito ruim para o Cruzeiro, né? Primeiro, o cenário de jogar em casa. O Cruzeiro tem números péssimos desde o ano passado, quando joga como mandante. E segundo, de encontrar um time que muito provavelmente vai entregar a bola ao Cruzeiro e esperar o erro do Cruzeiro para jogar, né? O CJ citou o Márcio Fernandes chegando a 3 jogos e não tendo perdido nenhum dos 3 desde que chegou ao Londrina. E o que chama muito a atenção desde a chegada do Márcio Fernandes lá é que ele mudou muito a maneira do time de se defender, né? O Londrina não sofreu gols desde que o Márcio Fernandes assumiu. 2 empates por 0-0 e uma vitória por 1-0 diante do Remo na última rodada. E é um time que se arrisca muito pouco. É um time que optou ali por se arriscar pouco para se garantir ali, né? A briga do Londrina, a exemplo do Cruzeiro, é para não ser rebaixado. E o Londrina sabe que é importante estar sempre somando pontos, né? E quem não sofre gols, certamente pelo menos um ponto vai conquistar. Então é um time que se expõe muito pouco, é um time que não faz questão de ficar com a bola, de ocupar o campo de ataque, né? O Londrina, eu falei a respeito disso, é um time que ataca com pouquíssimos jogadores, até conseguiu produzir muito ofensivamente no jogo contra o Remo, né? Fez 1-0 só, mas poderia ali ter feito 3, até 4 gols, porque teve uma boa produção ofensiva. Mas normalmente é um time que ataca ali com os 4 homens da frente, um volante, no máximo mais um lateral, e deixa o time bem preparado para não sofrer contragolpes, né? Para não ser surpreendido quando perder a bola. E esse cenário tem sido um cenário que tem sido muito incômodo ao Cruzeiro, né? Muito incômodo. O Cruzeiro tem conseguido produzir um pouco mais diante dos times que atacam o Cruzeiro. Então vamos ver o que vai fazer aí o Mozart, né? Algumas escolhas seguem aí no time titular e eu acho difícil explicá-las, né? Tenho falado aqui um pouco a respeito do quanto eu sinto que hoje algumas peças permanecem no time por conta da importância de vestiário, né, que elas Pera aí, têm. então eu vou querer saber quais são as peças. Já falamos. Hoje, Não, mas acho aqui que hoje principalmente, tem audiência rotativa. Sim, principalmente o Rômulo e o Rafael Sobis que fizeram aí um discurso público, né, de apoio ao Mozart depois da derrota para o Remo, e que tem performado muito pouco, né, muito pouco. O time contra o Aliás, Vila o Nova... Rômulo, depois do discurso, é que teve a queda mesmo. O Rômulo, ele chegou muito bem, fez até um bom campeonato mineiro, mas depois do campeonato estadual caiu muito de rendimento o Rômulo. Acho que um pouco até pela questão física, né? Um jogador mais veterano, chegou e já foi logo jogar, e aí jogou uma sequência muito grande de jogos e não tem jogado tão bem. E o Rafael Sobis já tem jogado mal há muito tempo, né? Muito tempo. Não me lembro qual o último gol que fez o Rafael Sobis. Mas ele mexe ali no time, mas não tira, né, esses dois. O Rômulo até chegou a sair em determinado momento, mas retornou e agora não sai mais. Quanto ao Vila, na última rodada, o Cruzeiro melhorou muito quando saíram os dois, né? Quando entrou o Bissoli para fazer uma função ali mais próximo do Thiago e quando entrou o Giovani, que deu mais qualidade ao meio. Mas enfim, vamos ver, Everton, é muito importante para o Cruzeiro vencer esse jogo. Muito importante em todos os aspectos, não só da tabela. Eu não sei que tipo de desdobramento a gente pode ter no caso de mais um tropeço do Cruzeiro hoje dentro de casa. Vitória sobrevida para o Mozart. Derrota, eu acho que é fim de linha.